Marina Barleta, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e hoje vai ajudar a gente a entender o que é o danado do melasma e como é que a gente pode melhorar os efeitos dessas manchinhas escuras na pele, né, doutora Marina? Isso mesmo, vamos conversar um pouquinho sobre o melasma hoje. Vamos começar com a ajuda aqui dessa imagem para a gente entender o que acontece. Normalmente é o sol, em muitos casos tem muitas mulheres que relatam também que depois da gravidez ficam com essas manchas, né? O que causa? O melasma é uma doença crônica da pele, isso é importante falar que é uma doença da pele, certo? Que é causada, tem a causa genética, está associada com hormônios e principalmente com a exposição solar. Então, se tem muito na família, é uma coisa que existe tendência, digamos assim? Sim, tem uma tendência maior. Tá, e aqui a gente separou alguns produtos para a gente entender como é que, seja ele por gravidez ou por uma tendência de família ou por sol, o tratamento é sempre o mesmo? A gente vê ali que no desenhozinho que parece que é como se fosse um escurinho que fosse mais profundo na pele, é isso mesmo? Certo, então assim, existem tipos de melasma. Então tem o melasma epidérmico, em que a melanina, né, o pigmento, ele está mais superficial. Existe um melasma dérmico, em que ele está um pouquinho mais profundo na pele. Que é o que o desenho está mostrando? O desenho mostra um padrão misto, certo? E é importante ressaltar o seguinte, que o melasma dérmico, aquele que o pigmento está um pouco mais profundo, ele tem um prognóstico pior, ou seja, ele é um pouco mais difícil de tratar. Mas dá pra tratar? Mas dá pra tratar. A gente colocou algumas fotos aqui só pra gente entender o clássico, né? Esse em cima do lábio é bastante frequente. Sim, é bastante frequente. Então, o melasma acomete principalmente o rosto, né? A face, essa região do buço, né? É uma região que é acometida comumente. Testa também acontece. Sim, e o melasma, ele acomete também principalmente as pessoas que têm um fototipo maior. O que quer dizer fototipo? Que tem a pele morena, vamos dizer assim, mas pode acometer em qualquer tipo de pele. Vamos já começar a responder pergunta, depois a gente fala dos tratamentos. Vamos ver quem está conversando com a gente. Tem pergunta também pelo WhatsApp, né, Natália Souza? Tem pergunta na plataforma. A Adriele de Recife. Bom dia, Adriele. Ela diz que tem a pele parda com melasma e também tem manchas escuras de espinha. Trata tudo ao mesmo tempo com os mesmos produtos? Vamos responder é importante procurar o dermatologista, o tratamento é diferente, é importante fazer o diagnóstico diferencial. Então, o melasma são essas manchas escuras, e essas manchinhas escuras causadas após espinha ou algum processo inflamatório que ocorreu na pele, a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. O tratamento é parecido, mas não é igual. Então, os produtos são diferentes, tem que mudar o remédio, digamos assim. Certo. Tem que ir no dermatologista. Com certeza. Essa é sempre a orientação. O que mais que a gente tem de pergunta aqui? Da Clara Oliveira, de São Paulo. Bom dia, Clara. Ela pergunta qual é a melhor época para fazer peeling. Esses melasmas muitas vezes são tratados por peeling, Sim, né? um dos tratamentos para o melasma é o peeling, né? Então, o que o peeling faz? O peeling faz mais descamação na pele. Existem os peelings superficiais, os peelings médios e os peelings profundos. A melhor época para fazer o peeling seria outono e inverno. Então, quando tem menos sol, né? Quando tem menos sol, esse seria o melhor, porque a pele fica sensível, né? Então, essa época de inverno seria uma melhor época para poder tratar. Perfeito. A Marcela Teixeira está perguntando se depilação no rosto pode causar melasma. Aí vamos, depilação com cera, depilação com linha, tem depilação com laser, tem um monte de tipo de depilação. Depilação pode estimular, digamos assim, o melasma? Então, isso é importante falar. Então, as pessoas que têm tendência a ter melasma, dependendo do tipo de intensidade que é feita essa depilação, seja uma depilação com cera, seja depilação a laser, isso pode ativar o melasma. Então, muito cuidado na hora desse procedimento. E se for fazer depilação a laser, sempre procure um profissional médico. É muito importante ali o parâmetro da máquina, precisa ser realmente um lugar muito especializado. Dependendo da intensidade que for feita, pode até acontecer alguma queimadura e esse estímulo, se for muito intenso, pode ativar o melasma. Por isso que é tão importante escolher bem os lugares. Natália Souza, Muitas o que acontece dúvidas. no WhatsApp? Patrícia de Várzea Paulista pergunta se tem algum tratamento caseiro para tratar melasma. E a Ana Cláudia de São Paulo, Cotia, pergunta se as melasmas escuras são mais difíceis de tratar. Caseiro. Sobre os tratamentos caseiros, é muito importante os telespectadores entenderem que o melasma é uma doença, é o que eu falei desde o início. Então, tem que procurar um dermatologista. Não tem jeito. Tem que procurar um médico, gente. Tem coisa que dá pra fazer receitinha caseira. Tem coisa que não dá. Quando a gente tá falando da saúde da gente, não é o lugar pra receitinha caseira. Pra hidratar o cabelo dá, pra de repente, né, fazer um carinho uma hidratação na sua pele, uma hidratação no cabelo. Tem umas receitinhas caseiras. Agora, melasma, procure sempre um médico. E a Sempre pergunta que é da Ana doença, Cláudia. né?
que é se as melasmas escuras são mais difíceis de tratar. Então, é importante ir no médico porque existem alguns exames que nós podemos fazer para identificar qual o tipo de melasma, que eu havia comentado anteriormente, né? Então, quando o melasma ele é epidérmico, quando a gente usa um aparelho chamado luz de Wood, a gente consegue ver que ele fica mais escuro. Então, quer dizer que o pigmento ele está mais, vamos dizer, na parte superior da pele. Então, a gente consegue ter uma resposta melhor, o que eu falei anteriormente. O melasma dérmico, aquele que fica mais profundo o pigmento, ele é mais difícil de tratar. Bom, a gente separou aqui alguns produtos que são importantes. Vamos começar por uma orientação geral, até preventiva. Existe prevenção ao melasma? Sim. Então, a principal prevenção é usar filtro solar. Isso é o mais importante, a fotoproteção. E a gente pode fazer a fotoproteção de diversas formas. Com os filtros solares tradicionais. Aqui a gente colocou alguns só de referência. Exato, que nós vamos conversar aqui um pouquinho. Qual é o detalhe em relação ao filtro solar, Marina? O que a gente precisa, doutora, prestar atenção? Sim. Então, sobre os filtros solares, o que é importante? A gente verificar o FPS, né? Fator, então, né, de proteção? Isso, que é o fator de proteção que está relacionado com o UVB. Então, é importante que seja acima de 30. É importante também que esse filtro ele tenha uma fotoproteção contra o UVA, né? Tem que olhar, então, que tem UVA, UVB. Nesse aqui, por exemplo, é importante a gente identificar se tem proteção contra o UVB e contra o UVA. Aqui tá pequenininho, mas as letrinhas estão aqui, UVA e UVB. É bom que tenha uma corzinha ou isso é indiferente? Sim, isso é um ponto muito importante. Para os pacientes que têm melasma, é importante que se use filtro solar com cor. O pigmento, ele vai fazer uma proteção contra a luz visível. A luz visível é a luz que a gente enxerga, certo? E como que a gente vai fazer essa fotoproteção? Com os pigmentos, né? O UVA, o UVB, a gente não enxerga, nem o infravermelho. O infravermelho é a radiação, que é o calor. Então, no caso, os fotoprotetores, como que a gente vai fazer essa proteção contra o calor, que no caso é o infravermelho? Isso eu queria ressaltar para as pessoas que falam assim, poxa, doutora, meu melasma piorou porque eu nem peguei sol, mas só o calor da praia, o calor aquele que vem do forno, isso pode acabar piorando o melasma. Isso é importante falar. Por isso que eu queria falar um pouquinho sobre a água termal. Então, assim, a água, se você pode, uma dica, essa é uma dica prática e fácil de fazer. Pode ajudar a Patrícia. Você pode colocar água termal, ou seja um soro fisiológico gelado, naqueles dias que estão mais quentes, para você acalmar a pele, vamos dizer assim, que acalma o melasma. Doutora, a gente vai precisar voltar aqui, porque não conseguimos nem mostrar o laser. E já acabou o nosso tempo, a gente queria mostrar como funciona o laser. Peeling, vitamina C, que é super bom para a pele também, né? São tratamentos utilizados para melasma também. Não tem problema, a doutora Marina voltar é sempre um prazer. É um prazer então a gente vai falar sobre esse assunto outras vezes. Muitíssimo obrigada para você que acompanhou a gente. Bruna, obrigada. Amei conhecer Segunda Pele, conhecer você. A gente segue conectado em todas as redes, 24 horas por dia. E nos vemos amanhã na tela da Band. Muito obrigada pela sua companhia e até lá.